Vamos lá então. Então, como nós sempre fazemos, vamos nos preparar para esse encontro, pedindo a ajuda dele, que ele venha, né, ao nosso encontro essa noite, nos iluminar, né, falar através de cada um de nós. Então, para que isso aconteça, vamos nos colocar perante ele com muita humildade, simplicidade, nos fazendo pequenos, nos colocando no nosso lugar, como necessitados de Deus, sempre seremos necessitados dele, e seguindo, como buscamos fazer na ordem franciscana, esse caminho do desapego, buscar desapegar-se das coisas desse mundo que nos segura, que nos prende, que tira, né, nossa razão de viver, de seguir Jesus. Então vamos procurar esvaziar-se, tirar tudo de dentro de nós, tudo aquilo que está atrapalhando, e no lugar deixar ele entrar, tomar conta inteiramente de cada um de nós. Então abra as portas do seu coração, deixe ele entrar. Converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento, né? É muito importante a fé, né? O acreditar, o dar testemunho, né? É o complemento da fé, né? Deus ouve quem tem fé, quem dá testemunho. Então, peçam que ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz para cada um de nós, para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar todos juntos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo nos será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu:
Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busque ler novamente. Peçam a Deus, né, a iluminação. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, meus irmãos, deu para ler, né? Curtinho. Vamos lá, vamos fazer a partilha. Colocar aqui o Espírito Santo, né, nos iluminou, e gostaria que todos falassem um pouquinho, e conforme vocês forem falando, se necessário, né, podem voltar e completar alguma coisa. Fique totalmente à vontade. Então, vou dar um início, um pequeno início, depois vocês continuam. Então, hoje, o tema principal é a fé. Isso é muitíssimo importante. E para ilustrar a
apareceu então esse Bartimeu, um cego de nascença, que ao perceber que Jesus estava passando perto dele, onde que ele estava, ele começou a gritar, né? Fazendo o maior, chamando a atenção, né? Buscando chamar a atenção de Jesus, né? De todas as formas para ele que estava ali sentado no chão, né? E Jesus ouve ele e pede para que venham, para que tragam até ele, né? E foram até ele, é bonita essa parte, e disseram, né? Venha, Jesus está te chamando. No mesmo instante, né, aqui no Evangelho diz que ele deu um pulo, jogou o manto de lado, né? Então, para entender melhor, o manto, né, era um instrumento de vida. Ele utilizava aquele manto que se estendia no chão para as pessoas que passassem pudessem jogar moedinhas, né, esmola, e sobrevivia daquele manto. E ele jogou esse manto longe, deu um pulo, jogou esse manto longe, como eu não preciso mais dele, né? Jesus está passando, ele vai me curar, né? Então a ideia dele era essa. E quando Jesus então encontra com ele, é bonito isso, Jesus sabia, ele sabe o que nós precisamos, os nossos interesses, né? Mas mesmo assim ele pergunta, o que quer que eu te faça, né? Olha que interessante. O cego respondeu, mestre, que eu vejo. E no mesmo instante, Jesus diz, vai, a tua fé te curou. Então a importância da fé, né? Eu quero destacar aqui que Jesus, em todos os momentos que ele se encontrava com essas pessoas, com a multidão, o que ele fazia era buscar elevar a fé das pessoas, né? Através daquilo que ele contava, as parábolas, enfim, ele ia conduzindo as pessoas à fé. E no momento que a pessoa adquire a fé dessa pessoa que faz com que, né, esses milagres venham a acontecer. Então, a pessoa é que tem que abrir o seu coração para que Jesus possa agir, né? Vocês lembram daquela passagem que Jesus foi até a cidade dele? E lá ele não conseguiu fazer nenhum milagre porque as pessoas se fecharam, dizendo, né, mas não é ele, filho do carpinteiro, aí nós conhecemos onde ele mora, né? Como é que ele pode fazer essas coisas, falar desse jeito? E se fecharam, e Jesus ali, ele mesmo disse, nesse lugar eu não consegui fazer nenhum milagre, porque as pessoas não têm fé, né? Então a importância da fé, do acreditar, de ter a certeza, daí sim vem acontecer os milagres, né? E a fé vem acompanhada com o testemunho. É importante isso. Então aquele que tem fé é aquele que põe em prática. Então aquele que dá testemunho da palavra, né? Então nessas últimas semanas nós meditamos bastante sobre a importância da palavra, a importância do testemunho, e mais uma vez aqui vem colocar para nós, né, o testemunho é a comprovação da fé, né? Os dois caminham juntos, né? Não adianta a fé sem testemunho e o testemunho também sem a fé é vazio, né? Tem que caminhar junto. Então Deus ouve aquele que tem fé, aquele que dá testemunho. Aquele que não tem fé, aquele que não dá testemunho da palavra, esse Deus não ouve. Então vem mostrar para nós então nesse evangelho, né, que Deus mais uma vez ouviu aquele que tem fé. Vai, a tua fé te curou. Que cada um de nós possa entender essas verdades e cada vez procurar dar mais testemunho da nossa fé, né? Para que assim ele possa nos ouvir. Vamos lá, o que vocês têm a dizer?
que mexeu com cada um de vocês? Quem quer começar? Rose, vai lá. Eu me prendi aqui na... Espera um pouquinho. O Nelson, isso. O Nelson dá eco dele. Pode falar agora. Eu me prendi aqui. Filho de Davi, tem piedade de mim. Isso me chamou a atenção. Quando você invoca, quando você busca, Deus ouve. Ele não desampara. Então, a turma lá, vamos falar do Evangelho, né? A turma estava praticamente impedindo ele de gritar, não queria que ele gritasse, né? Mas ele gritou com o coração. E Deus ouviu. E Jesus ouviu, né? E falou com ele. Então eu fiquei assim, quem era o cego aqui na história? O cego, para mim, eram eles que não estavam querendo deixar de ver Jesus, falar com Jesus, entendeu? Então, para mim, ficou isso aí. E trazendo para hoje aqui na nossa vida, quem são os cegos? Os que, para mim, são os que têm preconceito, os que fazem exclusão, os que não têm humanidade para com o irmão. E como o Luizinho falou, tudo leva a fé. A pessoa tem que ter fé, muita fé, para chegar aqui. Então, quem aqui no texto foi verdadeiramente o discípulo? Né? Será que eram aqueles que estavam seguindo? Será que nós somos os verdadeiros discípulos? Até onde está a minha cegueira? Então foi isso que ficou para mim hoje aqui, no Evangelho. Até onde eu estou cego? Muito bem. Será que eu também faço parte desse grupo que é preconceituoso? Do grupo que exclui? Porque você sabe, uma pessoa, às vezes, com deficiência, que está na rua, às vezes até, né, mal arrumado, sujo, tem muita gente que exclui. A gente vê muito disso aí. Então, eu estou perguntando para mim hoje. Aonde eu estou aqui, me encaixando nesse Evangelho aqui? Eu estou deixando me cegar? O que eu estou buscando para não ser mais cega? Eu estou pegando a palavra? Então é isso que ficou para mim hoje. Bom? Muito bom, perfeito. E para você? Aonde você se encaixa aqui? Vamos lá, gente. A Rosa está perguntando. Quem quer continuar, fique à vontade. Vai lá, Tina. Então, vamos falar um pouquinho. Eu fiquei pensando também nessa linha da Rose, né, que nós somos, né, nós também somos cegos e também acho que devemos pedir, né, constantemente para Jesus, né, que Ele nos cure, que Ele pedir que nós vejamos, que nós possamos ver com os olhos dele, que nós possamos ver além das aparências, né? Ver o mundo como Deus vê. E que Ele cure as nossas cegueiras, porque quando o Bartimeu pede, porque ele quer ver, na verdade ele não quer só ser curado, ele quer ver Jesus, ele quer conhecer Jesus, amar e seguir Jesus. E é isso que a gente tem que buscar, sabe?
ver verdadeiramente com os olhos de Deus e olhar tudo com os olhos de Deus, né? Mudar o nosso olhar, né? Às vezes a gente olha com os olhos humanos e julgamos, né? Que a gente seja menos, que a gente ame mais e julgue menos, que a gente possa olhar tudo e todos com os olhos de Deus. Eu acho que o que mexeu comigo esse evangelho é isso, que eu veja verdadeiramente, sabe? Bartimeu, somos nós, sou eu, né? Esse cego que quer ver, que quer ver além, né, das aparências, ver com os olhos espirituais, né? Ele é cego materialmente, mas nós às vezes vemos e somos cegos espirituais, somos muito míopes, né? E temos uma visão distorcida de tudo, de todos, né? Que a gente possa ver verdadeiramente, né, os nossos irmãos e ver, né, a criação, ver tudo com os olhos de Deus. Eu acho que a gente tem que pedir todos os dias isso, né? De manhã, eu gosto daquela oração, né, da manhã, que eu quero olhar hoje o mundo, né, com olhos cheios de amor. E olhar o meu irmão como tu mesmo os vê. E assim não vê senão o bem em cada um. Ver de fato, né? A gente vê com os olhos humanos e só vê defeito, né, no outro, só que Deus só vê o bem em cada um de nós, né? Que a gente possa ver de verdade com os olhos de Deus. É isso que me chamou a atenção. Muito bom. E mais? Vamos, gente. O que me chamou a atenção nesse curso de hoje foi a insistência, né, do cego. Mesmo o Arroz falou aí, né? Mesmo as pessoas querendo que eles falassem, né? Uns falou, isso mesmo, né? Decorado. Jesus ele já sabia, né, que ele viria, né? Mas Jesus quis saber da boca dele, né? O que ele queria, né? E verdadeiramente ele foi curado, né? Do corpo e da alma também. Jesus ele cura a pessoa plenamente. Essa visão aí, eu vejo, traz tudo isso, tanto físico como espiritual. Você vê que ele reconhece Jesus, né? Pessoa que tem uma deficiência, geralmente os outros sentidos ficam mais aguçados. Então, ele reconhece no coração, né, que Jesus é o filho de Davi, Messias, né, que deveria vir. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, né, para ninguém se seguir. O que acontece? A pessoa muito oprimida, para ela não se apegar mesmo, ela acaba desistindo. Uma coisa que Jesus sempre fala, né, nas suas coisas, a sua fé. Então é essencial, né, para a gente
Aí para passar uma graça, para a gente ser um sinal de graça para o irmão também. É a fé, né? Se a gente não tiver fé, a religião não chega a lugar nenhum. Existe fácil. Muito bem, Marcelo. Quem quer continuar? O Eurico quer falar, eu acho. Eu vou falar então. Então fala, Wagner. Eu ia falar pra ele. Ô, Wagner, você viu? Ele ia falar, hein, então. Wagner? Oh, vamos tirar para o ímpar nós dois, então. Ele se calou Tá bom, já, falar, Wagner. Então. Ele se calou. Bom, vamos ver o que eu entendi. Esse evangelho aqui, que eu pude entender, tem várias palavrinhas aqui que me chamou bem a atenção. Logo fala aqui que Jesus saiu numa grande multidão. Eu entendi assim que essa multidão é o mundo de hoje, né? É o mundo em que nós vivemos. E nessa multidão tem todo tipo de pessoas, né? Tem aquelas que querem seguir, tem aquelas que vai seguir e vai desistir. Aí tem aquele que está só procurando bens materiais, né? Então aí e assim por diante, né? Então na multidão tem várias ideias, vários pensamentos, né? Mas é interessante que Jesus sabia do coração de cada um, né? E ele sabe, né? E depois fala aqui, né? O filho de Timeu e Bartimeu, né? Que era cego e mendigo. Além de cego, era mendigo, né? Aquilo que eu pude entender assim, né? A gente fala, né? Que naquela época lá, se ele era cego, tinha alguma coisa, né? Ele era excluído, né? Ele era jogado fora assim, da sociedade, né? Como se não servisse para nada, né? E esse cego e mendigo, se a gente trazer para o dia de hoje, para o mundo de hoje, né? Quem que é esses cegos e mendigos de hoje, né? Na nossa sociedade, né? Quem são os excluídos, né? Da nossa sociedade? Aí se a gente for puxar aqui vai ter muita coisa, né? E estava sentado à beira do caminho, né? Então você vê que era o único lugar que ele podia ficar, era à beira do caminho, né? Ali sentado sozinho, a gente for pensar, sentado ali sozinho, né? À beira do caminho, sendo excluído por pessoas que se diziam que seguiam a Deus, né? Mas eles seguiam a Deus, mas excluíam, né? Então aí se a gente for pegar assim, quem são esses cegos? Você vê que na multidão muitas pessoas enxergavam, mas continuavam cegos, mas não percebiam, né? E essa cegueira que eu pude entender, não é uma cegueira que eu pude entender aqui no Evangelho, que não é uma cegueira física, né? Mas é uma cegueira espiritual, né? Que eu pude entender. Daí depois vem esse embaixo, né? Que ele fala aqui, né? Estava passando, começou a gritar. Quando nós gritamos, assim, no meu entendimento, né? Eu pude entender aqui, gritar é um sinal de desespero, né? Já não aguentava mais aquela situação, estava querendo uma mudança, né, de vida. Quando nós falamos, né? Mas quando nós gritamos, então a gente está em desespero, né? Nós queremos mudar aquela situação, que nós não aguentamos mais, né, de ver aquilo. Depois fala aqui, né, que Davi tem piedade de mim, né? Que eu grifei aqui também, piedade de mim, né, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Então ele sabia que Jesus era a única pessoa que podia interceder por ele, né? E pedia misericórdia, né? Ele se sentia, como ele se sentia excluído, né? Que ninguém mais olhava para ele, né? Não fazia nada por ele. Então você vê que ele via que Jesus era o único que podia ter piedade, né? Ter misericórdia. Tá interessante que depois fala aqui, né? Que a multidão mandava ele se calar. O mundo de hoje, quando nós gritamos, né? Ou fazemos alguma coisa, né? Para Jesus ou alguma coisa para nós mesmos, né? Quantas pessoas não mandam a gente se calar no sentido de falar que vai dar errado, que não vai dar certo, que isso aí vai ser fracasso, né? Tentando nos desanimar, né? Com nossos pensamentos. Depois é interessante que é muito interessante aqui embaixo que fala que então que Jesus parou, né? Então que eu pude entender quando nós também rezamos, pedimos, temos fé, vai chegar uma hora que Jesus vai olhar por nós, né? Ele vai parar e vai falar aqui, né?
depois ele chama aqui, né? Depois Jesus fala e chama, né? Chama esse cego. Mas interessante que tem uma palavrinha aqui antes, que eu pude entender aqui, que fala que chamar eles, né? Chamaram ele e disseram, coragem, Jesus te chama. Aí essa palavrinha aqui que me pegou um pouquinho, né? Interessante, que fala assim que quando Jesus chama, depende da coragem, né? Nós temos que ter coragem, que ele nos chama, né? E essa palavrinha aqui, coragem, aqui nossa, tem muito significado, né? Se a gente for pegar aqui, coragem, quando Jesus chama, nós temos que, né? Fica até difícil falar, né? Porque é algo muito grande, né? Tem que segui-lo, né? A gente tem que renunciar a várias coisas para tentar segui-lo, né? Depois aqui, bem aqui em cima, aqui, né? Que fala que ele levantou, né? O cego jogou o manto. Esse sentido aqui de jogar o manto, que eu pude entender assim, é que ele deixou as coisas passadas e está vivendo uma coisa nova. Então, é o sentido de ele se despojou daquilo que era, né, daquela vida antiga e agora vai seguir uma vida nova, né? Uma outra vida. E depois aqui é interessante que fala aqui, né? Que o que queres, né? Que eu veja. Né? Então, Jesus, né? Pela sua fé, pela sua coragem, por você gritar, por você se esforçar, né? Pela sua misericórdia, né? Nunca ter desistido. E que eu veja. Então ele começou a ver coisas novas, né? E começou, naquele instante ele começou a ver coisas novas, né? Começou a ver mais ainda do que as pessoas que estavam seguindo Jesus por muito tempo, né? E eles continuaram não vendo, né? Acho que é isso, eu pude entender um pouquinho aqui do Evangelho de hoje. Muito bom. Mário, vai lá. Não. Wagner, você acabou com a minha reflexão aqui, cara. Fiquei pensando nisso, Mário. Depois disso, o que sobrou para você? O Wagner acabou com a minha... O que eu vou falar? Nada, quem sou eu, rapaz? Viu que eu anotei aqui? Você viu que o Wagner foi esperto, né? Ele quis falar logo na frente do Lico. O Lico também queria falar. Ele acabou com a minha reflexão aqui. Tá bom. É isso mesmo. Concordo, Wagner. Eu tive a mesma interpretação sua. Mas eu queria colocar assim, para a gente começar assim, para entender, né? 3 coisinhas. O pior cego é aquele que não quer ver. O melhor cego é aquele que quer ver. E o pobre cego é aquele que é impedido de ver. Tá? Então aí, onde que se encaixa o Bartimeu, filho de Timeu? É o impedido de ver. Né, Wagner? Impedido de ver. Né? Não lhe era permitido ver. Essa visão não é a cegueira física, como você falou. Né? Mas ele era impedido de ver, né? Ou seja, de viver. Então, esse aí para mim é a chave da questão. Né? Mas a título de curiosidade, esse trecho do Evangelho está nos sinóticos, nos 3, Mateus, Marcos e Lucas, partindo do Evangelho mais antigo, que é Marcos, né? Que é esse que nós estamos tratando, né? Só algumas coisas, assim, umas curiosidades. Né? Aqui em Marcos, começa assim na minha tradução: chegaram a Jericó, ponto. Ao sair de Jericó, com seus discípulos, chegaram a Jericó, ponto. Ao saírem de Jericó, chegaram e já saíram? Percebe? Se você for no Evangelho de Mateus, está no capítulo 18, versículos 35 a 41, vai dizer assim: enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. E eis 2 cegos sentados à beira do caminho. Mateus tem 2 cegos. Não tinha nome os 2 cegos. Marcos tinha Bartimeu. Né? Mateus tinha 2 cegos. E Lucas, no capítulo 22, versículo 24, né? Também tem um cego só, mas sem nome. E todos os 3 à beira do caminho. Então aí, essa aí é a nossa chave, pelo menos no meu entender, né? A chave de interpretação. Cego, à beira do caminho, que grita, que clama, que quer ver.
Então, a figura do cego à margem é aquele mesmo, né? Impedido de ver, que está à margem, está marginalizado, né? E ele grita, né? Que ele queria ver o Senhor, né? Jesus aqui no Evangelho de Mateus e Marcos, que nós estamos vendo hoje, eu grifei algumas coisas, né? Exatamente sentado à beira do caminho, um mendigo cego Bartimeu, à margem, impedido de ver. O impedido de ver está à margem, né? Não tem voz, nem jeito, então ele precisa gritar, né? Outra coisa, né? Depois, quando ele começa a gritar, muitos o repreendiam, queriam que ele se calasse. Pobre, cego, não pode estar assim gritando, clamando. Muitas vezes ele é impedido, né? Nesse caso ele é impedido, né? De gritar. Ele pede compaixão. Compaixão. Tem compaixão de mim. Depois ele fica na coisa do gritar, né? Compaixão de mim. Jesus o ouve, né? E fala, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo para o cego, alguém disse para o cego, coragem. Coragem, né? E ele te chama e fala, levanta-te. Essa frase, essa palavra levanta-te também é muito importante. Nós já vimos essa palavra várias vezes por aí. Deixando o manto, né, você colocou bem também no mesmo modo que eu interpretei. Deixando o manto é a única coisa que ele tinha. Né? Ele abandonou a única coisa que ele tinha, né? Porque o manto para ele era importante, mas a partir daquele momento que Jesus o acolhe, a partir do levanta-te, o manto já não interessa mais. Ele vai ter coisas melhores do que o manto. Né? Então essa que é o importante, né? E Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? Que aqui na minha tradução, tá ali, o cego responde assim, Rabuni. Quer dizer, Rabuni, né? Rabi seria meu mestre, Rabuni, o aramaico, é meu mestre, né? Tem um pronome antes aí. E ele pede que possa ver novamente. Ele diz que se ele quer ver novamente, ele já viu um dia. Ele não é um cego de nascença. Ele já viu um dia e foi impedido, alguma coisa colocou à margem e foi impedido de ele ver. Marginalizado literalmente. Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. Não diz aqui tua fé te curou. Nem Jesus curou. No outro evangelho vai falar, Jesus tocou os olhos dele. Mas aqui em Marcos, que é o primeiro, mais antigo, tua fé te salvou. Quer dizer que a cegueira ali, alguém disse que não era uma cegueira física, acho que foi a Rose, né? Mas é uma cegueira de impedir, né? Essa é a pior cegueira que tem, que você não é permitido ver. Né? E também você não tem voz, que você precisa gritar. Você não tem voz, nem vez, nem visão. Você é impedido das três dignidades humanas. E Jesus vai falar, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e o seguia no caminho. Recuperou a vista. Então, bem colocado, eu também entendi isso, né? Trazendo para os nossos dias, muitas vezes, né? Nós não percebemos as pessoas que clamam por visão, né? por inclusão, sobretudo inclusão social, e muitas vezes a gente está nessa multidão que impede que o Bartimeu grite e clame. Né? Então a gente tem que estar atento, que nós somos dentro da multidão. Nós não estamos na condição de Bartimeu, graças a Deus, porque nós temos um emprego, temos uma casa para morar, temos uma comida para comer, muito simples, às vezes um pouco mais sofisticada, mas nós temos. Né? Muitas vezes nós nos colocamos numa cegueira proposital para não ver o Bartimeu. Né, Rose? A Rose colocou essa cegueira. Mas são as duas cegueiras. Aquele que é impedido de ver e aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Por isso que eu coloquei no começo aqui. O pior cego é aquele que não quer ver. Né? O melhor cego é aquele que quer ver. E o pobre do cego é aquele que não é permitido. Né?
é impedido de ver. Então Jesus está sempre atento a isso. Não precisa nem falar a tua fé que curou, né? Ele fala a tua fé que salvou da cegueira. Eu entendo dessa forma. Então a gente tem que estar atento, porque nós somos a multidão que segue Jesus. Cabe a nós percebermos o cego que está à margem ou não. Jesus não precisou nem muita coisa, né? Só Jesus, tua fé que salvou, ele saiu enxergando, abandonou o humano, e vida nova, vida que segue. Né? Vida nova. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se também nós não estamos nos cegando muitas vezes, né? Que nem disse a Rose, muito bem colocada. Então essas as 3 questões do cego aí, é importante isso. Eu entendi assim, né? Me tocou essa questão da cegueira aí, esse Evangelho de Marcos aí. Isso que eu senti, eu acho que nós partilhamos bem essa coisa, né? Acho que é, né? Muito bem, perfeito. O Eurico, você ia falar aquela hora, Eurico, você quer falar alguma coisa agora? Não, eu acho que eu não vou falar, não. O Mário já falou tudo. Mas eu acho que não é tão pertinente assim. Eu acho que já foi discutido bem. Então tá bom. Eurico, você é terrível, né? Terrível, né? Nada a comentar, já foi bem comentado. Nem a Marli quer falar alguma coisa, Marli? Foi maravilhoso aí. Mais alguma coisa que alguém queira voltar, de repente? Você vê. O cego aí tem o triplo de seguida aí. Vamos para as 3. Então tá bom. Tá bom. Fecha só um pouquinho, Nelson. Fecha por só um causa pouquinho, do eco. Isso. Não sei porque o celular do Nelson é o único que dá eco. Não sei a razão. Só perguntar pro John se ele entende. Então, eu vou colocar uma coisa só em destaque. Se alguém quiser comentar também, fique à vontade, né? A importância de uma fé que não seja anônima. Entenda essa palavra aí, né? Uma fé anônima. Uma fé que ninguém vê, que ninguém percebe, porque não tem testemunho, né? Não tem ação, não se faz ver, né? Acontecer. Então, hoje, talvez se tenha muito disso, pessoas que vão à igreja acham que tem fé, né? Buscam seguir os sacramentos, se aproximar de Deus através dos sacramentos, mas tudo em vão, né? Porque não tem o principal na vida, que é a ação, o testemunho, colocar em prática. Então se engana e realmente não faz acontecer, né, a vontade do Pai na sua vida, né? Clama, pede, mas não é ouvido, porque não dá testemunho. Tá certo? Se alguém quiser fazer algum comentário, senão nós encerramos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela chuva, gostoso. Toda a leitura com o barulhinho da chuva, nem sei se vai ficar boa a gravação, porque às vezes a chuva acaba atrapalhando, né, nesse toque aí da gravação, mas não tem problema. Então vamos agradecer a Ele com a certeza de que tudo aquilo que aconteceu foi Ele que realizou, né? Nós servimos apenas de instrumentos em suas mãos. Então vamos agradecer dizendo: Obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém nesse momento que esteja precisando, necessitando dessa bênção do Pai, né? Vamos ser esses intercessores, né? Talvez uma pessoa que esteja doente, acamada, alguém que esteja perdido aí nas coisas do mundo, nos prazeres, se afastando do Pai. Aquele que já partiu, já está junto de Deus, enquanto os irmãos nossos que estavam rezando conosco, agora já estão lá na casa do Pai. Então vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.